noite, graça e paz. Estamos aqui para mais um Me Conta, esse programa da Igreja Batista do Conforto, que todas as quartas-feiras tem entrado no seu lar, para te abençoar com história de vidas, de pessoas e famílias que foram transformadas pelo poder do Evangelho. Estou eu aqui, Pastor Paulo Henrique, faço parte do grupo de ministros da Igreja Batista do Conforto, que tem como seu presidente o pastor Júlio César Rangel. Está conosco também pastor Carlos, que é o pastor do colegiado da igreja e também responsável pelo Celebrando a Restauração. Boa noite, pastor Carlos. Boa noite, pastor Paulo Henrique. Boa noite, igreja e todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Está conosco hoje um casal muito querido da igreja, a irmã Geide e o irmão Wagner. Boa noite, irmã Geide. Boa noite, irmão Wagner. Boa noite. É um prazer enorme poder estar aqui junto com o Wagner, participando, desse momento. E nosso desejo é que vidas sejam abençoadas, em nome de Jesus, através da nossa história. Shalom, igreja, graça e paz. Para mim é um prazer também estar participando desse programa. E o desejo do meu coração é que o nosso testemunho possa alcançar a sua vida e que você possa saber que milagres acontecem. Amém. Então, como o nome do programa já é sugestivo, irmã Geide, irmão Wagner, nos conta a história de vocês. Vamos lá. Nossa história, ela teve um momento, um marco muito grande em que a gente pôde ver a manifestação de Deus, o poder de Deus através da nossa vida, restaurando o nosso casamento. Após 25 anos de casados, 25 anos de convivência, nós tivemos uma interrupção. Tivemos uma interrupção de 4 anos na nossa convivência, porque nos divorciamos, tivemos problemas, como todo casal tem, e exatamente no ano em que nós completamos 25 anos de casado, veio essa situação sobre nós. Então, meus irmãos, não foi fácil, a gente se separar, e com certeza não é isso que Deus quer e nem sonha para quando a gente se une no matrimônio. E foram 4 anos difíceis que nós vivemos, ela de um lado, eu de outro, tendo as nossas experiências pessoais, e assim, eu tive uma experiência muito forte com Deus nesse período. Nesses 4 anos, Deus falou comigo de uma forma muito especial. E graças a Deus que em tempo eu pude abrir os meus ouvidos à palavra do Senhor, aquilo que Deus estava falando comigo nesse período. E, assim, no momento certo, no momento preparado, eu pude me render àquilo que o Espírito Santo estava me tocando no momento. Irmã Geide, como você viveu esse período afastado do irmão Wagner, esses 4 anos? Conta para nós. Foi um período que eu considerei como uma faculdade. Foram 4 anos de experiências intensas, de aprendizado muito grande, muita dependência de Deus e de transformação da minha vida para que a vida dos que estavam próximos de mim fossem transformados também. Minhas filhas, porque eu tenho 2 filhas, e nós vivenciamos esse tempo juntas, e nós sempre fomos uma família muito unida, nós 4, e tudo que fazíamos era sempre juntos. Então, nós tivemos que reaprender a viver sem a presença do Wagner em casa, que foi uma presença assim, muito sentida,
mas que em todo o tempo Deus nos deu a direção, nos deu a maneira de caminhar, nos deu recursos para a gente aprender mais, recursos esses que eu considero o Celebrando. Foi um recurso tremendo que o Senhor colocou na minha vida, foi um período também assim de decisões. E uma das decisões que eu tomei foi de que eu não queria fazer mais a minha vontade, mas eu queria fazer a vontade de Deus. E eu percebi ao longo desse tempo como não fazer a minha vontade foi tão necessário, foi tão útil, porque a minha vontade não era boa, a minha vontade não era perfeita e nem era agradável. Então, eu tomei essa posição de procurar sempre, em todas as questões, obedecer a Deus. E eu, desde criança, me converti e participo na Igreja Batista do Conforto. Então, naquele momento, eu percebi que tudo que eu aprendi na minha vida cristã, eu precisava usar nesse período de divórcio, nesse período de separação. E tudo que eu aprendi também no Celebrando, eu pude aplicar. Então, irmã Geide, pelo que nós estamos percebendo, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, até aquilo que é mal aos nossos olhos. Está nos dando a entender que você se aproximou um pouco mais das suas filhas, se aproximou um pouco mais de Deus, procurou colocar em prática aquilo que você havia aprendido. Wagner também, com os seus conflitos ali, entendeu que estava errado e precisava se consertar com o Senhor, se consertar contigo. Esse é o nosso Deus. Não há causa Amém. perdida para ele. E interessante também, o pastor Carlos, é que, falando um pouco assim de como eu era, todo mundo sabe, alguns talvez não saibam dessa parte, mas eu era um líder, né, de louvor na igreja. Eu tinha um grupo que eu liderava musicalmente, e eu tinha a minha maior alegria, meu maior prazer era de estar ali no altar ministrando, né? A música, cantando, adorando. Mas houve um momento em que, como eu falei lá atrás, a gente dá brecha. E aí o inimigo começa a entrar. E assim, a gente percebe que, quando a Bíblia fala que ele anda ao derredor, e ele está verdadeiramente ao redor, ele começa a perceber quais são os nossos movimentos. E eu digo que, nesse período, eu aprendi que nós mesmos que damos armas para que Satanás use contra nós. E ali, eu sem perceber, eu já estava dando muitas armas para que Satanás pudesse usar contra a minha vida. E foi um período em que eu comecei a não ter mais prazer em estar adorando o Senhor no altar. E desse momento para frente, tudo que eu fazia ali no altar passou a ser uma performance. Não era nada de adoração, não era nada de louvor. Era uma performance. Eu tinha que manter aquela performance. Até que chegou um ponto em que o Espírito Santo me cobrou. Até quando você vai ficar fazendo essa performance? E eu decidi um dia chamar o David e decidi sair, de não liderar mais. E ali foi o passo para mim sair. E aí, com isso, eu também atingi o meu casamento, nosso casamento. E um período, acho que foi um dos dias mais difíceis da minha vida, foi quando eu reuni a minha família, minha esposa e minhas duas filhas, para dizer para elas que eu estava saindo de casa. Isso aí está marcado em minha vida até hoje,
porque foi uma situação que eu fiz as minhas filhas chorarem, e ela também. Mas na minha cabeça era o melhor a se fazer. Então, assim, hoje eu penso que o melhor a se fazer é você lutar pelo seu casamento. Haja o que vier, seja o problema que for, busque ajuda. Não tenta resolver as coisas sozinhos, porque você não vai conseguir. Então, assim, para mim, nesse período, eu aprendi muito com Deus, eu tive muitas experiências com Deus. Meus irmãos, olha só como que a Bíblia ela é verdadeira. Ela nos diz para a gente resistir ao diabo, que ele foge da gente. Mas quando a gente dá as brechas, olha o que o irmão Wagner falou aqui. Alguém que era líder na igreja, líder do louvor, ele mesmo disse que abriu brechas a ponto dele estar na igreja como se fosse um teatro. Estava performando, não adorando. Pense na sua vida. Como que está a sua relação com Deus? Você é um verdadeiro adorador? Ou você é alguém que tem dado brechas e por conta disso você fica sendo alguém que faz performance também no altar do Senhor? Irmã Geide, nesse período, conta pra gente a experiência da irmã, o que a irmã buscou para superar tudo isso? E dentro dessa busca de ajuda, eu busquei, fui aos pés do Senhor e Ele me deu todo o direcionamento que eu precisei. E nesse tempo, eu participava do Celebrando e eu tive a oportunidade de fazer um grupo de passos. E foi no mesmo período da saída dele. Então, no grupo de passos, eu aprendi algo que eu, assim, sempre aprendi na teoria, mas depois eu tive que praticar. Então, uma das decisões que eu tomei também, primeiro, foi de perdoar. E o perdão, eu creio que mudou toda a nossa história. Porque quanto mais aconteciam situações e que me faziam revoltar, poderiam me fazer revoltar, eram situações que me levavam mais a perdoar, a olhar com esse olhar que Deus deseja que nós olhemos quando há um erro na situação. E eu pude não só vivenciar isso, como eu pude também ensinar para as minhas filhas, ensinar para outras pessoas que viam a situação e não entendiam, mas a todo tempo eu procurei praticar isso que eu tinha aprendido. E eu posso assegurar que caminhar sem mágoa, sem amargura, sem a tristeza que acontece geralmente quando há um término de casamento, uma ruptura, é a melhor coisa, é uma sensação de liberdade. Eu me sentia muito livre diante de todo o contexto que eu vivenciei, mas assim, vivenciar perdoando, assim, de antemão, eu entendo que foi a chave para um final feliz da nossa história. E eu pude vivenciar, né, coisas assim que foram muito difíceis para mim, porque, como eu já falei anteriormente, nós éramos uma família muito unida, nós éramos uma família, como o Wagner falou, de frente na igreja, a gente tinha ministério com família, tinha tantas coisas, e quando aquilo veio a acontecer conosco, também sempre fica aquela pergunta, né? Por quê? Por que, meu Deus? Por que com a gente? Sendo que
né? A gente tinha uma vivência boa, eram 25 anos de casado, conforme também eu tinha falado. Wagner, conta pra gente como que foi, então, a restauração do seu relacionamento com o Senhor. Bom, foi um momento muito especial que eu vivi. Enquanto eu estava separado, eu ia em algumas outras igrejas. E o interessante é que, assim, quando a gente é musical, a música, não que a palavra não fale, mas a música também, a gente tem uma sensibilidade maior com a música. E, assim, todas as igrejas que eu ia, sempre tocava uma música. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não pode ficar. Não sabe viver. E essa música começou a me perseguir, entre aspas, em todas as igrejas que eu ia. E ninguém sabia quem eu tinha sido, né? Um líder de louvor. E assim, eu ia numa igreja, ia numa outra igreja, eu não estava filiado a igreja nenhuma, não era membro de igreja nenhuma, e eu ia em algumas igrejas porque o meu espírito sentia falta disso, sentia falta de estar na igreja. E quando eu ia na igreja pequenininha, né, de menor porte, sempre o Ministério de Louvor começava a cantar: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E isso aí eu ficava assim, meu Deus, sempre essa música. E eu comecei a perceber que essa música começava a tocar o meu espírito. E ali eu me entregava em lágrimas. E em um determinado tempo também, a palavra que vinha para mim do altar era que Deus falando comigo assim: eu vou restaurar a sua vida, eu vou restaurar a sua casa, vou restaurar seu ministério, vou restaurar sua família. E sobre perdão. Em todas as igrejas que eu ia, era quem já pisou no Santo dos Santos, perdão, restauração de família, de vida e de ministério. E aquilo começou a me incomodar. E até um dia, eu, usando a minha cota de heresia, quando eu ouvi essa palavra vinda do altar para mim, eu falei com Deus. Falei: Deus, o Senhor está me perturbando com todas essas palavras que estão me perseguindo há algum tempo. Se é isso que o Senhor quer, então eis-me aqui. Aí eu percebi que neste momento algo começou a acontecer de diferente na minha vida. E eu percebia que eu precisava estar inserido num pequeno grupo. E esse pequeno grupo, do qual eu faço parte até hoje, me ajudou e muito a retornar. E quando eu resolvi dar ouvidos ao que o Espírito Santo está falando comigo, quando a pastora chamou as pessoas lá na frente, lá no altar, para orar, eu me levantei de onde eu estava, eu fui até lá na frente e falei com Deus. Falei: Deus, é isso que o Senhor quer? Eu estou aqui. A minha parte eu estou fazendo, agora o Senhor faz a sua. Eu resolvi, falei: eu preciso pedir perdão. Eu preciso pedir perdão. E o perdão, realmente, como a gente falou, ele virou uma chave na nossa vida. Eu falo que o perdão, ele quebra barreiras. Ele quebra barreiras. E deste momento em diante, eu comecei a me aproximar mais de Deus. Voltei a ler a Bíblia, voltei a orar. Hoje, graças a Deus, eu consigo jejuar, coisa que lá atrás eu não fazia de forma alguma. Eu achava que eu não conseguiria jejuar. Então, a minha restauração com o Senhor se deu neste momento, em que
eu dei ouvidos ao que o Espírito Santo estava falando comigo. Então, a partir do momento em que você dá ouvido ao Espírito Santo, você pode ter certeza que a sua vida vai mudar de uma forma assim muito radical. Irmã Geide, misericórdia, que luta os irmãos enfrentaram. Geide, conta para nós como foi a restauração da vida conjugal de vocês. Durante todo o tempo, eu entendia e eu pedia a Deus que o Senhor restaurasse a vida do Wagner, restaurasse o relacionamento dele com o Senhor, porque eu sempre entendi que a restauração do casamento seria uma consequência da restauração da vida dele com Deus. E não foi de outra forma, porque no relacionamento houve reconhecimento do erro, houve mudança de atitudes, não só da minha parte, mas da parte dele também. Então, e durante todo esse tempo, o Senhor sempre falou comigo e eu sempre intercedia pela vida dele, pedia as pessoas que intercedessem também. E Deus fez algo maravilhoso, mudou a nossa vida, houve o perdão, conforme nós falamos, que foi a chave que virou na nossa vida para a reaproximação. E estamos, assim, gratos e muito, muito felizes, porque hoje a nossa família é restaurada. É muito gratificante poder estarmos todos juntos novamente, como éramos antigamente. E eu vejo como essa história Deus tem usado para atingir outras famílias, atingir outros casais. E através dessa história, as pessoas puderam ver o sobrenatural de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. E hoje, para a glória do nome do nosso Senhor, Ele permite até que a gente possa testemunhar disso e tantas pessoas ouvirem. E o desejo do nosso coração é que chegue como um alento, como esperança, né, na vida de muitas famílias que, porventura, estão vivenciando esse momento, esse drama. Mas, como o Wagner falou, nós devemos nos aproximar de Deus, porque é Ele que nos dá a direção, Ele é que nos dá a caminhada para esse tempo difícil. As tempestades vêm, mas com Cristo no nosso barco, nós somos felizes, vitoriosos e podemos descansar na presença dEle. E eu também participo do pequeno grupo e é abençoador para as nossas vidas. Eu sou líder do pequeno grupo e nesse tempo difícil, como o pequeno grupo se achegou a mim e era uma família em que eu podia também contar, tanto orando, tanto chegando no momento em que a gente está se sentindo um pouco sozinha, né? E no pequeno grupo a gente tem amigos, às vezes mais chegados, né, do que irmãos, como a palavra diz. Então é importante a gente estar inserido no pequeno grupo, é importante a gente fazer parte, porque são pessoas que estão próximas a nós, numa igreja tão grande, mas que a gente tem afinidade e proximidade e pode também se alegrar com a gente, né, no momento de alegria, e pode chorar com a gente também no momento em que a gente está triste, está com dificuldade, que pode, como uma grande família, estar orando, intercedendo por nós também. E, pastor Carlos, pastor Paulo Henrique, eu quero destacar uma situação também muito importante.
Hoje eu tenho a palavra de Atos 12 muito forte na minha vida, né? E eu quero destacar que nesse período é super importante você estar participando de um pequeno grupo, porque foi através de uma intercessão de um pequeno grupo em que eu fui liberto. Eu entendo que a minha semelhança com Pedro, quando ele estava preso, eu estava igual. E quando a igreja estava orando para que Pedro pudesse ser solto, esse pequeno grupo também estava orando pela minha vida para que eu também pudesse ser liberto. E quando você ora, as coisas acontecem aqui. Quando eu aprendi que nós, embora estejamos vivendo aqui nesse mundo, nós não somos daqui. Nós somos cidadãos do céu. E quando a gente leva as coisas a um patamar superior, as coisas refletem aqui na Terra. Então, esse pequeno grupo, que são grupos de amigos, juntamente, e isso eu quero destacar porque partiu dela, tá? Reunir esse grupo para que pudesse estar orando pela minha vida. Então, a partir do momento que esse grupo começou a interceder pela minha vida, eu fui liberto, eu pude enxergar e pude sentir novamente a sensibilidade ao Espírito Santo. Daí para frente, as coisas começaram a ser acrescentadas na minha vida e, graças a Deus, houve um retorno do nosso casamento. Misericórdia, meus irmãos, você que está nos acompanhando, deu para perceber a importância do Celebrando a Restauração. Segundo a irmã Geide, foi no grupo de passos que ela fez, onde ela foi conscientizada pelo Senhor de que precisava buscar mais da presença de Deus. Deu para perceber os dois, o casal, mesmo distante, enfatizando a relevância de um pequeno grupo. Ah, meu irmão, nós queremos a sua presença, você que é membro da igreja e você que está nos ouvindo, que de repente se identificou com o que foi falado, nós estamos esperando você na sala de oração. Participa conosco, está passando o link aí agora, não sei se você está no Facebook ou no YouTube, entra nesse link e estarei com o pastor Paulo Henrique, com o casal, a irmã Geide, o irmão Wagner, com o nosso ministério de intercessão. Nós vamos clamar, nós vamos invocar pela intervenção de Deus em sua vida conjugal. E lembre-se, aqueles a quem Deus une, ninguém pode separá-los. Que Deus o abençoe, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. Até quarta-feira próxima para mais um Me Conta a sua história. Que Deus o abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém. Entra no link, pois nós vamos orar em seu favor. Deus te abençoe.